Bem-vindos a mais um episódio, o último desta temporada. Eu já começo dando risada, porque a gente já estava se matando de rir. Vocês já vão entender o porquê da convidada de hoje. Mas eu sou a Lidinara, criadora do Curiti Doce, e a cada semana eu trago aqui convidados para a gente falar de confeitaria, de empreender na confeitaria, histórias de sucesso, trajetórias, desafios, tudo que o empreendedorismo nessa área traz. E hoje a gente está fazendo o último episódio dessa segunda temporada. Parece que foi ontem que começou. E essa segunda temporada, inclusive, com o patrocínio especial da Estampa Food, que é uma marca aqui da região de Curitiba, região metropolitana, que atende litoral, Campos Gerais, e traz ali soluções práticas de food service para quem trabalha com confeitaria, com gastronomia. São a empresa que traz os produtos Nestlé com exclusividade. Então, até no final, a convidada de hoje tem um mimo muito especial aqui, a gente já vai conversar sobre isso. Mas hoje eu trago alguém, falei assim, não, vamos encerrar a temporada, tem que ser algo muito alto astral. E não tinha como ser outra pessoa além dela, porque a gente já estava se matando de rir aqui. Ela é empresária, ela é confeiteira, por mais que diga que não, né? Já vamos descobrir o porquê. E ela tem uma dose, assim, de maluquice muito gostosa, que a gente vê na marca e vai para o produto e faz com que conquiste o público. Então, hoje eu tenho a alegria de trazer Grazi, do Chocolates Grazi Grazi, mas para mim é pão de mel Grazi Grazi, então... Né? Não, eu bato muito o martelo que é pão de mel Grazi Grazi. Eu acho que dá pra mudar, E né? não chocolates Grazi Grazi. Meu marido fala, mas a gente faz muitos chocolates. O site eu quero chocolates Grazi Grazi. Eu falo, não, é pão de mel Grazi Grazi. Aliás, vulgo o melhor pão de mel de Curitiba, né? Um pão de mel maravilhoso. Mas então, antes, e tem muita história, gente, muito mesmo. É verdade. Né? Como surgiu o pão de mel ou chocolates Grazi Grazi? De quanto tempo temos de marca? Então, a minha primeira receita de pão de mel foi feita pela minha... Já era uma receita da minha avó, mas foi fabricada pela minha mãe no ano de 2000, quando eu descobri que eu tava com lúpus. Eu descobri uma doença autoimune. Eu sempre fui muito animada, muito dançarina, muito alegre. E eu descobri que eu tava com lúpus. E fiquei meio baixo astral e tal. E aí a minha mãe bateu uma receita de pão de mel e falou assim, filha, vem passar no chocolate. Eu tô com dor na mão. Aí eu falava assim, ai mãe, que preguiça. Ai, me deixa sentada no sofá. Eu ficava deitada no sofá, eu tava muito magra. Tipo assim, 40 quilos a menos do que eu tenho hoje. 40, tô bem alto, peso. Abafa. 35. Careca, né? Meu cabelo, a parte de cima caiu toda. Então assim, o astral tava lá embaixo. E aí ela, pra levantar meu astral, começou a passar no chocolate, e aí ela ia pras ruas. Eu tinha recém-formado em Relações Públicas em Campinas e mudado pra Curitiba. Você tava aqui, então? Eu já tava morando aqui. E aí ela saía e começava a vender. Ela começou a vender pão de mel. Ela que começou a vender. Então ela foi em confeitarias renomadas aqui e oferecia, olha, minha filha tá fazendo pão de mel, ela tá com lúpus, eu queria dar uma força e tal. E as pessoas compravam. Nesse tempo não tinha marca ainda. Não tinha marca, era pão de mel artesanal, etiquetinha preenchida à mão, de validade, lacinho, aquele fitilinho, sabe? O que você vê hoje muito artesanal por outras pessoas fazendo, foi exatamente a forma que eu comecei. E aí ela vendia e ela entregava o dinheirinho pra mim em casa. Olha. E aí eu fui ficando feliz com aquele dinheirinho. Feliz que você percebeu, opa, eu acho que isso aqui dá pra virar um negócio? Ou não, era só tipo, beleza, valeu. Não, era só beleza, valeu. Entendeu? Era só beleza. Eu nem sabia que eu tinha uma veia empreendedora. Eu sabia que eu era muito comunicativa, né? Tanto que a minha faculdade foi de comunicação. Eu sabia que eu gostava de coisas manuais, de trabalhos artesanais. E era isso, essa eram as minhas qualidades. E que eu era muito alegre, muito agitada. Eu sempre fui muito agitada, muito até... Atualmente fiz estudo do meu arquétipo e deu encantadora. Com todas as características dele super abertas. Precisa até fechar um pouquinho. Nossa, por que será, né? E daí? E aí, ela começou a vender e começou a ser rentável a situação. Então, eu fazia o pão de mel, ajudava ela a fazer... Eu morava na minha casa, meu pai comprava todos os insumos e o dinheiro vinha. E ela levava. Então, assim, era bem confortável pra mim. E era uma forma de distrair, né? Tipo, era meio que um hobby, assim. Eu tenho muitas fotos, assim, eu em casa, sentada, cortando pão de mel no sofá. Era muito casa mesmo, sabe? Aquilo que você faz pra família. E aí, um belo dia, eu conheci um rapaz no Rio de Janeiro. Aí essa história. Você foi pra lá?
Eu morava em Curitiba e vivia no Rio de Janeiro. Eu era rata de monobloco, de festa, de show, de alegria, de tudo. Olha, desde sempre. Desde sempre. E aí eu conheci um rapaz no Rio de Janeiro, que eu comecei a namorar com ele, e aí um belo dia ele me largou. E falou assim, não quero mais namorar com você. E eu falei, mas poxa, né? Eu faço pão de mel. O que eu fiz, né? E ele não falou, ele me deixou no vácuo mesmo. E aí, muito louca, sem entender por quê, fiz uma coisa horrorosa, fiz um Orkut com nome. Nossa, Orkut. E aí, ela, essa menina que era fake, né? Eu já era da época do fake. E aí, ela começou a conversar com ele. E ele falou assim, eu tava saindo com uma moça maravilhosa de Curitiba, muito gente boa, muito alto astral. Ela tem uma receita incrível de pão de mel, mas ela não leva a vida a sério. Peraí, ele terminou com você porque você não queria fazer uma empresa de pão de mel? Calma aí. Assim, não, eu não queria fazer uma empresa de pão de mel. Eu nem esperava fazer uma empresa de pão de mel. Eu fazia pão de mel por amor, por ocupar o tempo e ganhava um dinheiro. E aí ele me largou porque eu não levava a vida a sério. Trabalhando. Sim. E de fato eu não levava. Eu fazia pão de mel. E curtia a vida. Ganhava dinheirinho, o dinheirinho que eu ganhava, e eu curtia a vida. Eu morava com os meus pais, estava tudo certo. Só que a idade estava passando, o tempo estava passando. E assim, eu tive o privilégio, meu pai era muito trabalhador, né? Meu pai era ele já é falecido, ele é gerente de produção de uma grande cervejaria, foi por anos. Então, a gente tinha uma situação confortável de vida. Que te permitia E me permitia ter esse estilo de bom. vida e tá tudo certo. Só que daí ele despertou em mim, opa. Pois agora Agora ele vai ver. E aí, de fato, eu falei assim, eu vou ficar conhecida pelo melhor pão de mel do Brasil. Catei minhas malinhas e falei, e vai ser no Rio de Janeiro. E mudei pro Rio de Janeiro. Ai, começou lá. Começou Isso a gente lá. tá falando de 2006. Começou Vai fazer 20 anos no ano que vem. Então, assim, eu fiquei aí 4, 5, 6 anos, né? Porque eu a primeira em 2000, mas... Que foi quando eu tava doente. Você tava fazendo. Mas fazendo e virando rentável, foi tudo enrolando aí uns 5 anos. Até eu ver que eu precisava fazer alguma coisa séria. E aí, eu mudei pro Rio de Janeiro e mandei fazer as etiquetas. E lá já nasceu como Grazi Grazi? Não, ia ser... Aí, qual o nome vai ser? Porque não tinha nome. Era um pão de mel. E aí, a minha irmã tem uma tatuagem no braço. Eu tenho uma irmã gêmea chamada Isabela, tem uma tatuagem no braço, que são 2 bonequinhas que ela fez quando eu tava com lúpus. Uma com cabelinho e uma carequinha. Se vocês olharem a logo do pão de mel, vocês vão ver que uma bonequinha tem cabelinho e a outra tem uns espetadinhos pra cima, que era eu. E aí, eu falei assim, Isa, vamos fazer comigo a marca de pão de mel no Rio? Vai chamar Grazi Bela. Aí ela falou assim, não, ela é formada em terapia ocupacional, não é da área e tal, até hoje trabalha comigo. Mas ela não queria empreender, ela não queria fazer isso. E assim, eu nem sabia que eu tava empreendendo, sabe? Sim. E aí, eu mandei rodar, ela falou que não queria, eu falei, então vai ser Grazi Graça. Porque no Rio de Janeiro, eu fazia isso com a minha madrinha, que chama Maria da Graça. Também falecida, infelizmente, perdemos ela o ano passado, horrível, e aí era pra ser Grazi Graça, e ela falou, não, Grazi Graça, sou velha, não quero, isso não coisa. E aí um tio meu que escreve arranjos musicais falou, bota Grazi Grazi, que é sonoro. É você mesma, né? Você mesmo, você vai se ferrar, você vai trabalhar por 2, 3, 4, 5, 10 mil. E é isso. Tem energia pra isso. Tem energia pra isso. E aí eu mandei rodar as etiquetas e virou Grazi Grazi. Nascido no Rio de Janeiro, em maio de 2006. Diga que você montou uma caixa e mandou pra esse ex, assim, tipo, toma. Não, mas hoje ele mora em Nova York. Mas hoje eu falo pra ele, bebê, 10% é tudo seu, hein? Você tem contato? Não, é amigo. Todo mundo é meu amigo, entendeu? Ex, não ex, o marido é amigo de ex, tá tudo certo. Meu Deus. Sempre, né, amiga? Maravilhoso. A vida é assim. Então, nas festas de 20 anos, teremos ali o moço do pé na bunda pra gente conhecer. Agora virou curiosidade. Acho que eu vou fazer um produto com o nome dele. Né? Meu Deus. Léo me mata. Entenderam por que eu tava rindo? E aí tá. Bom, aí começou no Rio de Janeiro, em maio e tal. Quando foi em outubro, ia muito bem. Ia muito bem. De cara, eu já vendia em todos os lugares. Como é que você conseguia fazer pão de mel, fazer sucesso no Rio de Janeiro, naquele calor do cão? E de ônibus, porque eu não tinha nem carro. Como é isso, gente? Sabe o que é isso?
atitude, vontade, querer, Que olha. sonhar. É isso, entendeu? E aí, e paixão pelo que eu fazia também. Porque isso foi uma história de amor que gerou toda a construção do que é hoje. Eu nunca fiz pão de mel por dinheiro. Eu fiz pão de mel por amor e tudo foi acontecendo. É claro, ele tem, né, uma empresa de fim lucrativo, tudo redonda. Várias empresas. Mas eu não ia várias pensando lojas. assim, eu vou fazer isso porque isso vai me dar tanto. Entendeu? Eu ia porque eu amava fazer tudo aquilo. Eu amava fazer aquelas festas. Eu amo, né? Porque Sim. hoje eu não tô mais tão à frente da produção. E aí, quando foi em dezembro, Natal e Páscoa era sempre o ano que vendia mais, que eu tirava o pé da miséria e eu fazia sempre férias muito longas pra gastar todo o dinheiro que eu ganhava. Ia pra Bahia. Ia pra Nessa Bahia. época não ia ainda pra Bahia. Já ia pra Bahia. Eu já morei na Bahia com 15 anos. Por isso que eu tenho essa paixão pela Bahia. Entendi. E aí, chegou outubro, eu tava no Rio de Janeiro, um calor do cão. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer um Natal aqui? A minha mãe comprou uma casa de chá chamada Doce Encontro. E eu falei, eu vou pra Curitiba, eu vou voltar pra Curitiba, Gagaça, que era minha tia, E vou fazer um Natal lá. E depois do Natal eu volto. Aí a gente pegou tudo que a gente... Eu tenho um bloquinho hoje guardado, que era uma cadernetinha vermelha, com tudo que a gente comprou quando eu mudei pro Rio. Uma batedeira planetária, 3 espátulas, 60 forminhas, aros... Tudo bonitinho. Tem foto disso no Instagram? Não. Ai, graças. Isso eu falo que eu vou botar num quadro e a tesoura que eu cortava as rebarbas, que eu quero botar num quadro também. Aí eu voltei pra Curitiba. Quando eu voltei pra Curitiba, que o pão de mel tinha a abraçadeira, que é a embalagem hoje, aquela tarjinha craft, aquilo que vendia brincando, eu não conseguia mais parar de vender no Natal. Então virou um fenômeno. E nesse ano, especialmente, entrou um pedido de uma empresa curitibana grande que encomendou 2.000 pães de mel que eu tive que assar num fogão de 4 bocas da casa da minha mãe. E aí o fogão, no meio da confusão, explodiu. Tipo, saiu uma espuma amarela de dentro da parte do vidro. E aí eu falei, cara, não dá mais. Não dá mais. Preciso de uma cozinha industrial. Foi onde tudo começou. E aí eu fui pra... Eu falo, viu? Se você precisar me interromper... Você sabe, né? Sim, pode deixar. Vai que vai. E aí minha mãe tinha acabado de comprar a casa de chá. Ela tinha uma garagem que cabia exatamente 4 carros. Que era ali pro Alto da 15. Pro Alto da 15, esquina com a 7 de abril. E aí eu falei, bom, eu vou ter que... Foi o último Natal, eu falei, mãe, eu preciso fazer agora a Páscoa. E você não cogitou voltar pro Rio? Você já veio pra... não cogitei voltar pro Rio. Porque daí eu já tinha resolvido o problema, já tinha passado na cara dele que eu fazia pão de mel e tchau. Tipo, eu já fiz sucesso no Rio, vou fazer em Curitiba. Eu já não gostava mais dele, entendeu? E tchau. Maravilhoso. E aí eu falei, vou morar em Curitiba. E assim, eu acho que o que me fez ficar em Curitiba foi trocar essa paixão que eu tinha por viver intensamente por uma paixão por fazer pão de mel. Eu me apaixonei por trabalhar. Eu trabalhei muito. Eu falo hoje pro meu filho assim, você respeite cada tijolo dessa casa que você mora. Porque em cada tijolo tem um pão de mel empilhado. Verdade. Porque foi tudo muito trabalhoso e muito suado. Sim. Sabe? Do céu mesmo, só chuva. Aqui eu ralei, viu? Claro, tive sorte, tive muitas pessoas maravilhosas no meio do caminho, mas foi empreendido mesmo. E nessa época você fazia apenas pra colocar a venda em outros lugares ou você já tinha aberto um ponto próprio? Não, eu demorei muito tempo pra ter um ponto próprio. Mas aí eu montei a cozinha, que foi devagarzinho sendo construída naquela garagem, com uma pia dessas de inox, que você compra em loja de material de construção. Era tudo junto. Assava, banhava, lavava louça, derretia micro-ondas, num espacinho para 4 carros populares. Aí começou a brigar o quente com o frio. Aí eu falei, mãe, eu preciso tirar o forno daqui, botar na salinha do lado. Posso pegar aquela salinha? Ela falou, porque era uma edícula que tinha no fundo. Começava com 4 garagens e ia pro lado. Mais 2, 3 quartinhos. Você foi tomando a casa inteira. Eu fui quebrando. E ela respondia assim, se você não sujar nada, me entregar tudo limpinho e eu não gastar nada, você pode fazer. E aí, aquele dinheirinho que eu ganhava, eu comecei a ir construindo. Aí eu troquei a pia de inox por uma pia gigante de mármore. Aí eu comprei um forno maior, aí eu botei ar-condicionado. Antes de tudo, eu cimentei, porque era uma garagem. Aí eu botei
azulejo em tudo. E construí ali a minha primeira cozinha, que foi comendo toda a casa da minha mãe, lá, que era uma mansão no Alto da 15, para fabricar para as revendas, porque eram os meus parceiros de venda, que eu não tinha venda. E quando que você pensou, assim, caiu a ficha? Falou, e se eu tiver um lugar, já que eu vendo para tantos, por que eu não posso ter o meu próprio? Tipo, como que veio essa inspiração, assim? Então, a minha mãe estava apertada financeiramente na casa de chá, que tinham 2 andares, e ela fez uma parceria com uma outra loja de chocolate, que ficou com o andar de baixo. E aí não deu certo essa parceria e essa loja saiu. E o meu acordo dentro dessa parceria era que eu teria o pão de mel Grazi Grazi dentro dessa loja. Que a gente não seria uma concorrente. Sim. Né? Eu não tinha objetivo de ter loja. E aí eu vendia na loja, vendia para essa loja, e essa loja vendia o pão de mel com a minha marca mesmo, nem botava a marca deles. E continua a revenda. Só que daí não deu certo, porque ela abriu bastante loja, depois ela fechou, e começou a ter uma procura. Cadê a loja? Cadê a loja? Você acha que o pessoal já associou ali a loja do pão de mel? Não, eu achei que eu teve uma procura por uma loja de chocolate naquele endereço. Ah, então é daí que vem o nome. E aí eu falei, pô, eu faço pão de mel, por que eu não posso fazer outras coisas? Aí você se lembra do peixe urbano? Eu participei de uma promoção do peixe urbano que eu coloquei 900 ovos de pão de mel à venda. Caraca. Pela metade do preço, eu não me lembro como era e tal. Eu lembro que ou era desconto ou você comprava era alguma coisa outro. assim. Era algo parecido com o que tem hoje. Cara, fazer 900 ovos de pão de mel numa garagem. Era eu e uma pessoa só. Foi o maior desafio. E deu super certo. E aí essas 900 pessoas que compraram, além de todas as revendas, ficaram muito apaixonadas. Aí eu falei, por que eu não vou ter uma loja? Aí quando foi no Natal, eu comprei os maços e falei, vou abrir uma loja itinerante. Natal e Páscoa, Natal e Páscoa, Natal e Páscoa, Natal e Páscoa. E ela começou dessa forma. Até que a minha mãe fechou. E eu falei, bom, agora o que eu vou fazer, né? E eu aluguei uma casa ali também no Alto da 15, pequenininha. Já é onde é do Jardim Social ali ou não? Outra ainda? Outra ainda, uma casinha numa travessa, muito pequenininha também. Mas assim, eu tinha um cômodo com 3 quartinhos. Aí eu mudei pra uma casa, que daí eu já tinha dinheiro pra investir, então eu já reformei ela toda. Eu falo que meu primeiro apartamento foi uma cobrideira de chocolate. Meu primeiro carro, não é nem apartamento. Era uma cobrideira de chocolate. O primeiro investimento que eu fiz, assim, que era um valor alto, sabe? E aí eu fui pra essa casinha, que foi onde... Lá que começou mesmo, assim, eu tenho uma loja, eu tenho Grazi Grazi, agora eu sou... Porque até então eu não tinha nem a empresa. A empresa era o CNPJ da minha mãe. Então, por exemplo, eu fazia uma venda grande, corporativa e tal, eu pedi a nota pra ela. E era muito amador mesmo, sabe? Mas era um produto muito bom. E aí... Nessa casinha as coisas foram acontecendo. É tão legal, assim, porque parece que foi ontem e ao mesmo tempo foram assim, muitos anos. Até mesmo nessa garagem, porque daí eu conheci o Léo, meu marido, que ele era da área administrativa, trabalhava com outra coisa, e eu era tão viciada em trabalhar que dava 6, 7 horas da noite, ele falava assim, e aí, vamos aonde? Eu falava, não posso sair, eu tenho que fazer isso. E aí ele saía do trabalho dele e ia trabalhar comigo na cozinha. Olha. E aí a gente saía de lá 1h da manhã e às vezes não dava tempo de acabar. Aí eu pegava a menina, a Solange, que trabalhava lá em casa, na casa dos meus pais, de empregada doméstica. Eu pegava ela no terminal do... Ai, como é o nome ali? No centrão ali, aquele grandão. Guadalupe. No Guadalupe. Às 4h da manhã. Então eu saía da fábrica, da cozinha 1h, voltar às 4h para acabar de embalar o pão de mel para entregar. E aí depois levar a Solange na casa da minha mãe. Não mudou muito, né? Você continua fazendo os mesmos corres o dia todo, né? Que eu te conheço. Ai, nem fala, Tá, e hoje a gente tá em... Mas mais arrumadinha. Às vezes de coelho de Páscoa, às vezes de Adoro. Coelho de Páscoa, dançarem, faço tudo. Né? E hoje você tá com quantas lojas, então? A gente tá com 3 lojas. Cheguei a ter 5 lojas. Porque na pandemia eu abri uma e eu comprei uma loja de bolos, a Cakery. Lembro. Lembra? Mas aí todas as lojas ainda precisam muito de mim. E aí eu quis otimizar a operação. Transferi a confeitaria para dentro da fábrica no Santa Quitéria. Fechei a República Argentina, que foi a que eu abri na pandemia.
E agora estamos abrindo uma em São Paulo. De Opa, primeira mão. calma, já vamos chegar nesse assunto. E depois do pão de mel. Ah, tá. Daí o que aconteceu? Na casinha amarelinha, lá na Visconde de Guarapuava, numa ruelinha. Uma casinha. Começou bonitinha, tipo, ela já era maior que a garagem, ela já tinha cobrideira, ela já tinha uma sala climatizada só pra pirulitos e bombons, ela já tinha uma salinha de Aqueles forno. pirulitos de chocolate é muito lembrança de infância pra mim. Eu ficava apaixonada quando encontrava aqueles pirulitos. E hoje eu acho que eu não, além da sua loja, eu não lembro de lugares que façam. Assim, pra mim é muito, assim, memória afetiva, é muito gostoso. E vai ser sempre, porque as crianças amam, né? Que bom. Vende muito. E aí, nessa casinha já era tudo mais setorizado e organizadinho. E na frente da casinha tinha uma portinha que abria, que foi um salão de beleza. Então ali era meu escritório. E aí começou. A primeira coisa que eu fiz lá foi. Acho que foi a lembrança da Giovanna Antonelli, das Gêmeas. Já estamos chegando no outro assunto, meu Deus. Ela não, daí já começou. Ela vai. Daí já foi, Nos assuntos Não temos só 40 minutos? Eu preciso resumir 20 anos. Exatamente, 20 anos e 20 minutos. Tá, então, já que você veio, como que... Porque a Grazi, ela não só satisfeita em mostrar pro boy lá que ela ia ser o melhor pão de mel do Rio, ela veio pra Curitiba e ainda ela chegou nos famosos, porque ela faz a festa de aniversário das filhas da Giovanna Antonelli, depois você pisca, ela tá dançando com a Ivete Sangalo. Então, assim, ela fez uma revolução no doce e levou a nomes que não estão em Curitiba, que são nomes conhecidíssimos. Como é que foi isso? Essa história de levar, de cair no mundo dos famosos, foi pela Giovanna. A Giovanna, ela é conhecida da minha família de infância, na verdade, os tios dela. E quando ela ficou grávida, eu liguei pros tios dela e falei: a Giovanna tá grávida de gêmeo. Eu tenho uma ligação muito forte com gêmeos. Porque eu sou gêmea, parece que na minha vida aparece muitos gêmeos em volta. Não sei se é porque eu acabo reparando, né? A própria Ivete mesmo ficou grávida de gêmeos quando eu tava grávida do Joaquim. Então eu tenho muita... Você dos gêmeos? Ave Maria. Eu já não tô dando conta. Volta. Aí eu liguei pra tia Vilma Antonelli e falei: tia, eu quero fazer as lembranças da Giovanna, que tá grávida de gêmeos. Aí ela falou: Grazi, eu vou ligar pra ela e falo com você. E aí a Giovanna falou: manda ela ligar pra mim. A Giovanna, muito desencarnada de tudo, maravilhosa e tal, falou assim: tem que fazer lembrança? Faz aí, faz uns docinhos, pode fazer o que você quiser e tal. Eu falei: posso fazer por minha conta e risco? Ela falou: pode, o que você quiser você pode fazer e mandar. E aí, primeiro eu mandei uma degustação pra ela e no dia da degustação ela ficou maluca. Ela falou: nunca comi nada igual na minha vida e é seu, né? Faz tudo. E as meninas nasceram, a gente fez uma lembrança linda, eu mandei tudo pro Rio de Janeiro, chegou tudo quebrado no Rio de Janeiro, a primeira vez, porque eu não tinha know-how de frete, de nada. Sim. Tinha que fazer tudo de novo, só tinha aquelas meninas nasceram com 41 semanas de gestação. E aí, porque daí deu tempo de eu mandar tudo de novo. Nossa. E aí, quando chegou, foi lindo. E ela falou: Grazi, quando você vier ao Rio, eu quero que você conheça e tal. Isso tem 16 anos. Você vê, tem 20 anos. Com 4 anos, eu teve a Giovanna. E aí, ela falou: quero que você venha aqui conhecer as crianças e tal, pra gente se conhecer. Obrigada, foi muito legal. Na hora que eu fui a primeira vez pro Rio, logo depois, eu fui na casa dela. A energia bateu o bolso. Amor à primeira vista, best forever, né? Então ela é minha irmãzaça hoje. E aí você continuou fazendo os doces, né? Porque assim, toda vez tem... E porque daí, aconteceu, a Giovanna Antonelli é uma pessoa mais autoastral e energia que eu conheço hoje da mídia, assim. Então, quando se fala, eu fiz os chocolates dela, as portas se abriram. Eu tinha uma referência muito forte, né? Sim. E aí, assim, eu fui fazer da Ivete. Naquela época, acho que ela tava no Clone, será? Não. Não. Foi antes? Não, foi depois. Bem depois. Nem sei que novela que era. Mas, depois, na época que as meninas nasceram, eu fiz o nascimento de todo mundo. Da época. O filho da Daniele Vinitz, o filho da Juliana Paz, o Débora Seco, Preta Gil, todo mundo eu fazia. Foi uma febre. Todos os nenéns nasceram com pão de mel, Grazi naquele ano. Olha só. E aí, como é que veio Ivete?
A Ivete veio com uma amiga minha que é decoradora lá em Salvador, me chamou pra fazer a festa de 20 anos. Ela fez 10 de carreira, eu conheço ela há 11 anos, eu conheço a Ivete. E aí eu fui pra Salvador pra fazer os chocolates. Você não sabe essa história do joelho, que é maravilhosa? Joelho, não, conte. Então. Eu ia te perguntar de uma outra pessoa na sequência, mas quero saber É do muita joelho. informação, é muita história, né, gente? Mas assim, a minha amizade com a Ivete custou o ligamento do meu joelho. Por quê? Eu fiz o DVD, a gravação do DVD de 20 anos dela em Salvador através de uma amiga. Ponto. Levei os chocolates, as participações, Marília Mendonça, Alexandre Pires, Alejandro Sanz, todos que... Eu não me lembro qual, porque eu já fiz todos os DVDs dela, eu que tô dos brindes, né? E aí, ela amou. E no ano seguinte, o Marcelo fez 5 anos, o filho dela. E aí, essa mesma decoradora fez a festa, que é a Fernanda Brinço, minha amiga, e ela falou, eu quero aquela sua amiga do chocolate. Será que ela viria fazer os chocolates? Aí ela falou, vou falar com ela, acho que sim. Aí, muito gentil que é, a Ivete me mandou um convite pra ir pra festa. E eu não tinha nem roupa pra ir. Como é que eu ia me portar no meio desse povo, que eu nem conhecia? Só que eu cheguei em 1 minuto. Eu fiquei... Amiga também. De todo mundo. E aí eu fiquei tão amiga, o tema era Lego policial, que eu tirei o vestidinho que eu tava chique. Ai, meu Deus. Meti uma leg da garçonete e fui pra cama elástica. E aí eu comecei, isso tem no meu Instagram. Quando ela fez 30 anos, eu contei essa história pra galera. E aí eu comecei a pular, até que eu rompi o ligamento do joelho e eu saí da festa, pela primeira vez que eu tinha conhecido ela, carregada pelo marido dela, direto pro hospital e pra cirurgia. Histórias para contar. Histórias para contar. Mas fez a festa. Fiz a festa. Daí o mais legal de tudo é que isso foi em outubro. Quando foi em novembro, ela tinha um show aqui em Curitiba, o Intimista, lá no Teatro Positivo. E ela chegou no dia seguinte da festa, que eu voltei pra Curitiba, ela me ligou, disse, Grazi, suas articulações são de chocolate, não vai acontecer nada. E tá, mas aconteceu. Eu fiquei toda ferrada, fazer muita fisioterapia, enfim. E aí, quando ela chegou, outubro, né? Foi o aniversário. Quando foi em novembro que tinha esse show, tô eu na minha fábrica, quieta, feliz da vida. Toca meu telefone, eu dito, Grazi, qual que é o endereço aí da empresa? Aí eu falei, passo uma meia hora. Você mandar alguma coisa? Não, uma pessoa. Não, eu já tinha comprado o convite em maio, tava parcelando o convite. Amigas, convites à parte. Não, eu não conhecia ela, por isso que eu comprei. Eu comprei o convite em maio, eu fiz a festa em outubro, ela fez o show em novembro. Ai, olha só. E aí, ela chegou direto pra fábrica. Quando eu vejo uma van estacionando, desce Ivete Sangalo, de boné, Marcelo pequenininho. E aí, aqui que faz o melhor pão de mel, bora, não sei o quê. A fábrica inteira assim, ó. Né? Meu pai falou assim, porra, filha, eu sabia que você era boa. Mas Ivete Sangalo aqui, todo de queixo caído, ele falou. Meu pai curibanão falava assim. Aí foi lindo, aí ficamos amiga e... Nossa E Senhora. foi. E aí, ela tem uma outra pessoa, que eu quero saber, já fez a festa do Fábio Júnior? Ai, amo. Alô. Tipo, ela é pro Fábio Júnior como eu era pro outro pagodeiro ali. Aí, Tô sabendo. já fez? Muito, o Fábio Júnior também. Daí o Fábio é casado com uma mulher maravilhosa, que é do interior de São Paulo, que é a Fê. E eu conheci ele através da Fê, ou através da Ivete. E também, sempre que vem aqui, fico com eles, vou pro camarim, ele é maravilhoso. Aí a gente fez também os 20 e poucos anos dele de carreira, a gente fez também os chocolates. Fábio é demais. E como que você concilia, tipo, hoje a tua vida de empresária, continua curtindo a vida, porque volta e meia você pisca, ela tá na Bahia, tá lá dançando com o Ivete, ela tá comemorando o aniversário de Giovanni em outro lugar. E como que você concilia isso? Empresária, curtindo a vida ainda, né? Pro desespero daquele ex, que você continua curtindo da melhor forma. Mas hoje com filho e várias lojas pra comandar. Como é que você organiza essa bagunça toda aí? Não organiza, né? Só vai. Só vai. Agora eu tô tentando organizar. Porque assim, depois que o meu filho nasceu, mudou muito. Muda, né? A maternidade muda a mulher.
Muda tudo, muda o casamento, muda a mulher, muda a vida, muda tudo. Só que, especialmente, acho que nos primeiros 5 anos. Agora ele já tá com 7, então eu tô melhor adaptada. Então ele já tem mais autonomia, né? De banho. Igual a minha amiga fala, ele já é autolimpável. Boa. E daí ficou mais... Agora já tá um pouco mais fácil conciliar. Tanto que a gente já tá com esse projeto novo aí pro chocolate, então, que é a loja nova. São Paulo, daí você veio a ideia de como é que tá isso? Eu mando muito pedido pra São Paulo, muito pedido pro Rio de Pra Janeiro. cliente final ou pra revendas? Não, pra cliente final. Eu não tenho revendas fora de Curitiba. Só assim, Camboriú, Ponta Grossa, aqui pela região. Porque eu não consigo estruturar tudo. A gente tem muitas frentes, né? Eu tenho as lojas, eu tenho os pedidos personalizados para festa, eu tenho as lembranças, os pedidos corporativos. Então, assim, são muitas frentes para administrar. E, assim, esses personalizados, especialmente, são com muito detalhes, né? Tudo depende muito de mim demanda um tempo muito grande, né? Não, você tá ali todo dia. Todo né? dia. Sei lá, quase não boto mais a mão na mão. Mas você tá ali. Não, todos os dias eu vou, todos os dias. Eu não boto mais a mão na massa assim. Vou ligar a batedeira, vou pegar os ingredientes, vou não sei o quê. Mas todo dia eu vou lá, faço uma confusão, dançar. Faz uma diversão. E agora eu tô mais na parte de criar, né? De marketing. Hoje o teu forte, se você fosse fazer um organograma ali da empresa, a tua empresa, ela é mais pro corporativo, presentes, ou mais o pão de mel, cliente final ali? Como é equilibrado? Assim? Olha, de fato, ela é dividida nessas 4 situações. Nessas 4 situações. Ganha a situação da loja, porque eu tenho Natal e Páscoa. E hoje a nossa loja... Qual que é a principal data? Natal. Natal? Mais que Natal, Páscoa? mais que Páscoa. Poxa. A Páscoa a gente ficou louca, né? Você chegou lá para dar a premiação. Inclusive, pausa para falarmos sobre isso. Aqui no canal tem o vídeo. Esse ano eu fiz uma degustação, a primeira edição da degustação de ovos de Páscoa, às cegas. Convidei vários jurados especialistas de gastronomia e confeitaria. E o ovo desta pessoa, eu falei... como eu sei que ela é desligada, eu ainda mandei na semana. Falei, Grazi, você inscreveu o seu ovo? Porque eu conheço o ovo dela de outras Páscoas. E ela falou, não. Eu falei, minha filha, toma. Daí mandei todas as informações, ela inscreveu. E ela ficou com a medalha de bronze novo de pão de mel. Que é maravilhoso, conheci, acho que a primeira vez que eu provei ele em degustação foi em 2016, mais ou menos. E eu falei, não, é uma coisa assim, atemporal, ele é muito maravilhoso. E o mais legal é que ele foi experimentado às cegas dessa vez, isso que eu achei muito legal. E assim, ali eu vi também muito a importância de, claro... Como é que eu vou explicar isso? Tipo, as pessoas não sabiam, eles estavam ali do meio da gastronomia, da confeitaria, né? Você conhecia os jurados, principalmente a maioria deles. Mas você provar um doce sem saber de onde é feito é muito diferente. E aí eu vejo também, daí numa outra contrapartida, a importância de uma marca forte. Porque a marca, quando você constrói uma marca ali que tem a fidelidade do cliente e tal, a pessoa, independente se você lançar um chuchu coberto de chocolate, eu sei que a da Grazi vai ser bom. Então também caminha junto. É maravilhoso quando juntos os dois mundos. Tipo, as cegas se sobressai, como foi o seu caso. Mas também você tem a marca super forte, porque a pessoa sabe, se é da Grazi, eu sei que é bom. Então... Por isso que o As Cegas foi importante, né? Porque às vezes se não fosse, a pessoa ela já puxa assim, eu conheço e sei que é ótimo, então já vai. Então, As Cegas mostrou que, de fato, ele é sensacional, né? Isso que é o mais legal. A gente vendeu muito ovo de Páscoa. Mas ainda assim o Natal é mais forte. Ainda assim o Natal é mais forte. Porque o Natal é uma data que você é grato a todas as pessoas que você ama. Né? A gente é grato sempre, mas você presenteia o Grazi hoje, 1/4, 1/3 do faturamento é presente. Né? São cestas, são caixas de chocolate, são datas comemorativas. E aí o Natal você presenteia muita gente. A Páscoa não. A Páscoa é quem? Seu filho, sua mãe, seu afilhado. Você não vai dar para o gerente do banco, para o médico da família. E o Natal você vai dar para todas essas pessoas. Sim. E até mesmo empresas, brindes corporativos, no Natal você dá muito mais brinde do que na Páscoa você dá pro seu colaborador, né? Depende da política da empresa. Mas uma coisa sempre menor comparada ao Natal. E aí, com isso, o Natal é a maior data. Fora que ele começa a vender em novembro. E a Páscoa, na última semana. Sério? Sempre na última semana. Essa Páscoa, então, foi muito desafiadora. Porque ela tinha um feriado na quinta, emendando... Que iam emendar... Não, ela tinha feriado na sexta da Paixão, né? Emendando com a segunda... Tiradentes. E aí a gente tinha na cabeça que
quarta-feira, quinta-feira, último dia de aula, a cidade vai esvaziar e não se vende mais. E aí, terça-feira, não tinha vendido nada. Tipo, os estoques lotados. Sério? Mas sempre acontece isso comigo. Aí eu sempre fico... Mas hoje eu já não fico mais tensa, entendeu? Eu relaxo porque eu sei que vai acontecer. E aí, de repente... A minha amiga veio, que é minha sócia em São Paulo, ela veio pra cá umas semanas da Páscoa, ela falou tudo isso no estoque. Eu falei, vou te mandar uma foto na sexta-feira da Paixão pra você ver. E aí? Não tinha nada. Nada. A pessoa deixou pra em cima da hora de volta. Sempre em cima da hora. Só que assim, eu trabalho muito na vibração da abundância, do não faltar, do sempre querer atender. Se falar comigo, então, que não sei dizer não, ferrou. Não fala isso. Porque daí eu saio da minha casa, entendeu? Eu quero resolver o problema da pessoa. Muitas vezes eu complico toda a produção pra resolver o problema de alguém, porque eu não sei dizer não. Então, assim, até sábado, 5 horas da tarde, nós estávamos fabricando ovo. E eu falo muito para as meninas, eu falo assim, porque elas ficam assim, eu começo o movimento a ficar fraco, assim, eu vou poder folgar? Eu vou poder folgar? Eu falo, gente, presta atenção. Nós somos obstetras do chocolate. Obstetras do chocolate. O que seria obstetras do chocolate? A gente tem que estar pronto pro coelho nascer. Entendeu? O médico, que é obstetra das mães que estão grávidas, ele pode viajar no Natal? Não, ele tem que estar de plantão, então a gente tá de plantão. Maravilhoso. Se o coelho começar a bombar, volta todo mundo e vai ter que fazer ovo. E ponto final, entendeu? E assim, eu tenho uma equipe maravilhosa. E eles abraçam muito a causa. Assim, né? E aí, na quinta-feira, eu já tinha dado folga. Eu falei, não, na sexta nós vamos folgar. Sexta-feira da Paixão. Ainda fiz um discurso religioso, né? E tal, vamos dar... E o Marcelo, que é um colaborador antigo meu, ficava assim, daqui a pouco vai mudar tudo, você vai ver. Daqui a pouco vai mudar tudo, você vai ver. Deu 5 horas da tarde, eu falei, gente, peço desculpa por eu ter falado. Amanhã todo mundo às 7 horas da manhã aqui. E eles vêm amarradão e é maravilhoso. E bombou a Páscoa. E bombou a Páscoa, graças a Deus. E aí agora temos São Paulo à vista. Temos São Paulo à vista. Uma loja pequena. Nos moldes daqui. Nos moldes daqui. Na verdade, diferente, né? Nos moldes daqui eu vou colocar aqui depois. Porque a gente vai mudar um pouco o layout da loja e tal. Primeiro eu comecei com o projeto São Paulo, depois eu vou adaptar as daqui pra lá, né? E a tua ideia é sempre ser lojas próprias, não franquias. Eu tenho muito pedido de franquia. Eu falo que se eu abrir hoje um projeto de franquia, eu vendo facilmente umas 20 lojas, assim. Só com gente que fala, o dia que você abrisse a minha vida? O dia que você abrisse a minha vida? Mas, enquanto é meu, assim, o problema meu, porque eu tenho muito esse compromisso com o cliente, essa responsabilidade com o próximo. E o teu cliente também te acompanha de anos, né? Eu jamais vou colocar alguém numa furada, entendeu? Então eu tenho que ter muito esse senso da responsabilidade, do compromisso. Então eu dou uma franquia pra você. Aí você tem lá um pedido de 2.000 ovos e eu não consigo te entregar... Então, eu tenho muito medo, assim. Então, em princípio, só lojas nossas. Em que região em São Paulo? Na Moca, meu. Me apaixonei pelo bairro da Moca. Eu tenho uma amiga que mora lá. A hora que eu cheguei na Moca, eu falei, meu, isso é São Paulo. E aí, como é um projeto que a gente precisa ver como vai ser a logística, como vai ser o envio, como vai ser tudo. Claro, a gente tem vontade de ir pro Jardins, de ir pra vários lugares que eles pedem, né? Nossos clientes estão em São Paulo toda. Eu falei, não, vamos testar a operação. Depois que ela estiver redonda, aí, se Deus quiser, projetos futuros aí de lojas maiores em São Paulo. Já Rio de Janeiro. É outra também, que me pedem muito. Agora teria que ir teria que falar, pra falar, chupa essa manga, teria que ser Nova York. Não, aí já... Aí, filha, aí já vai ser joca-joca. Meu filho fala assim, joca-joca, porque ele ama a produção, né? Sim. Ele não quer estudar, ele quer ficar no Gras e Gras trabalhando. Ele é seu vendedor. Ama aqueles funcionários, ele ama aquelas pessoas. Então, ele fala pra mim assim, mãe... Aquela gerente eu não gostava, né? Que você sabe que ela dá bronca. Eu gosto dessa aqui porque você sabe que eu tô do lado dos funcionários, né? Ele fala. Aí ele fala pras meninas, você sabe também que logo vai ser joca-joca, né? E não vai ser mais graça e graça. Olha só. Ele é danado. Meu ele é Deus, danado. Nem parece filho de quem é, imagina, né? Ai, Grazi, eu tenho muito assunto. Porém, né, a hora passa voando. Eu quero trazer você de volta em outro momento pra gente conversar mais ainda sobre isso. Eu acho que aquilo que eu falei no começo. Tem empreendedorismo, tem história, mas tem muita diversão, né? A gente consegue ver, quem conhece você sabe que você se diverte trabalhando. Muito, E continua viciado em trabalho, que eu sei, né? Muito. Continua a mesma coisa. Mas assim, você consegue administrar essa maluquicezinha saudável com o empreendedorismo, com fazer acontecer.
acontecer e entregar sempre um produto de excelente qualidade. Eu acho que isso move muito, né? Eu sou do time Apaixonados pelo Trabalho também, que acaba trabalhando demais. Então eu super te entendo e eu acho que faz muita diferença, assim, do que você só, eu vou abrir, às vezes, né, numa franquia, vou comprar uma loja e vou deixar girando. Não funciona. Não funciona assim. Não funciona assim. Se você não tem dedicação àquilo, né, não vai rodar. Então aproveita e conta já ali pro pessoal. Hoje é o nosso último episódio dessa temporada. Na próxima temporada vai vir um formato diferente também. Mas assim, pra quem tá assistindo e não conhecia ainda a Grazi, tá lá, sei lá, no interior do Piauí, porque né, no YouTube isso é possível. O que você diria pra quem tá começando, assim, empreender na confeitaria? Se você fosse começar hoje, você começaria com pão de mel? Provavelmente, né? Antes um pouco de fazer pão de mel, eu fazia algumas sobremesinhas para restaurante. Eu sempre gostei de fazer doce. Mas a minha opção foi fazer o pão de mel porque eu optei por um monoproduto. Eu falei assim, não, eu vou ser especialista naquilo que eu faço de melhor. Eu acho que as coisas caminham também, de certa forma, para isso. Tem assim, o melhor... É muito difícil você abraçar com excelência tantas coisas. Então é melhor que você abrace um produto com muita excelência e aí depois que você já é muito segura dele, aí você começa a abraçar outro. Foi exatamente assim a minha vida. Até a loja hoje, a gente tem, sei lá, 50 produtos, mas todos um testado. Mas antes eu fiquei muitos anos fazendo só pão de mel. E o pão de mel continua sendo o grande carro-chefe. Carro-chefe. Você pode ter muitos produtos, mas ainda assim o pessoal sabe que Grazi, pão de mel, Grazi. E define muito assim, sabe? As coisas foram muito acontecendo também. Porque o mercado vai indo, você vai descobrindo o público, você vai... E você vai se apaixonando. Você tem que estar apaixonada também por aquilo que você está fazendo. Né? Tudo que você faz por obrigação é ruim demais. Então você tem que estar apaixonada por aquilo. E o restante vai vir de acordo com a sua paixão, com a sua disciplina, com a sua atitude, né? Com querer fazer acontecer, as coisas vão acontecer. Mas tem que persistir. Verdade. Tem que persistir. E pra te agradecer a sua presença, eu quero te dar um presente. A Estampa sempre manda. Já passou? Já, olha ali, temos um cronômetro. Gente! Aí eu tô ali, tipo... Meu Deus. Você vai ter que fazer podcast assim, podcast da Grazi sobre o surgimento, podcast da Grazi sobre a festa tal. É que o assunto é bem aquilo que a gente falou, o assunto é tão gostoso, é que tem sempre muito assunto. Isso que a gente, né, tá aqui mantendo muita compostura. Eu falei, Grazi, a gente não pode ser 100% aqui, porque, né, a gente vai... Não, e eu sou aquela pessoa que... Eu sou detalhista, né? Eu me aprofundo. Quando eu vejo... Hoje a gente foi num evento, o Léo falava assim, Grazi, para de falar, você entra muito, não sabe? Minha amiga fala isso, ela fala assim, seja objetiva. Eu falei, mas é que tem um contexto pra aquilo ser dessa forma. Pra chegar ali, eu tenho que contar isso aqui que tá linkado com aqui, que tá linkado com aqui, senão... Exatamente. Então eu quero te trazer um presente. Obrigada. 3, 2, 1. Tá. Opa! Tem o seu nominho. Então, que maravilha! Da antes. Estampa, nosso fornecedor maravilhoso. Tava contando curiosidade, você é uma das maiores clientes deles, eu não sabia. Olha só. Sou uma das maiores clientes no Paraná da Estampa. Olha! E aí, fico muito orgulhosa. E você já conhecia essas novidades? Ó, puxei pra você que tá pesado. Olha. Tem umas coisas que você vai pirar, hein? Esse recheio novo é maravilhoso. Maravilhoso. Esse aqui eu já tinha ouvido falar, mas vou provar. Base de intestino, nossa, é muito gostoso. Eu conheço o biscoito, mas esse assim, já no farelinho, ainda não trabalhei. Uma tartelete de pão de mel, de repente. Eu acho. A gente tá com um cookie de pão de mel. Aí, preciso trazer pra você. Ai, que legal, eles são maravilhosos. Sou da equipe esse é super lá. novo também, um leite... não conheço. Esse eu não conhecia. O doce de leite, a Nestlé trouxe o doce de leite no estilo argentino. Que legal. Mais firme também. E aí ele tem receitas, tem uns potinhos, que eu sei que a gente adora uns potinhos, são umas coisas bem legais. Quem gosta? Que legal, muito obrigada. Você pega pão de mel, deixa esses pedacinhos e deixa no carro ali pra você ir comendinho, entendeu? Eu faço isso. Passo na fábrica, jogo um chocolate, ó, quando você tiver com seu potinho no carro. Exatamente. Aqui, fazer uns beats, né? Massa. Aí você já tem sempre... Eu sempre ando com um doce no carro. É super útil. Grazi, muito obrigada por ter vindo compartilhar com a gente Obrigada um pouquinho a você, é um prazer. A Lady é uma menina maravilhosa, muito batalhadora. Chegou onde chegou, merecida. Aquela, ó... Meu Deus. Sabe aquele pãozinho de mel na parede? Né? É isso aí. E olha que eu conheço Grazi há muitos anos, né? Então, e a gente se diverte muito. É uma das pessoas que às vezes manda mensagem: Grazi, você tem que fazer tal coisa. Tipo, como assim você não fez? Né? É verdade. Ainda bem que você me lembra, né? Exatamente. É minha agendinha.
Mas olha, muito obrigada então por você vir. E vocês que estão acompanhando, saibam que esse foi o último episódio dessa segunda temporada, passou voando. Fechando com chave de ouro. E super alto astral, porque eu falei, não, tem que ser alguém, assim, muito supimpa, tem que ser Grazi. Nossa, eu entreguei a idade agora no supimpa. Então, aproveita para assistir os episódios anteriores, tem aqui mais 11 episódios com grandes nomes da confeitaria aqui de Curitiba, chefes, empresários, confeiteiros, em vários níveis de história, de trajetória de marca, então tem sempre muito conteúdo e a gente se vê em breve numa próxima temporada com uma novidade aí, aguardem, fiquem de olho. E aproveita para seguir o Curitidoce no Instagram, para ficar por dentro, né, das novidades aqui de Curitiba, o Pod Doce, e já já a gente tá de volta. Então, obrigada pela companhia e tchau!